O que você faria se o seu marido fosse embora quando você mais precisasse? Se ele ignorasse suas ligações enquanto você estava em trabalho de parto e você precisasse ligar para sua mãe para ter algum apoio? E se a desculpa dele fosse que estava viajando com os pais porque não os vê com frequência? Essa é a minha história, e estou compartilhando de forma anônima porque sinto vergonha da situação. Mas preciso das opiniões de vocês. Tenho 29 anos e sou casada com Caio há mais de 3 anos. Nos conhecemos no casamento de amigos em comum e rapidamente começamos a namorar. Nosso relacionamento foi maravilhoso no início, mas as coisas mudaram depois que ficamos noivos. Começamos a brigar por qualquer coisa, e quase sempre os conflitos envolviam um denominador comum, a mãe dele, Regina, que tem 55 anos. No início, Regina era doce e amável comigo, mas tudo mudou depois do noivado. Ela começou a agir de maneira estranha, sempre me tratando com desconfiança. Quando falei sobre isso com Caio, ele apenas disse que eu estava imaginando coisas, o que era frustrante, pois ele parecia ver a mãe sempre de maneira positiva, mesmo quando ela causava problemas. Achei que, por Regina não ter uma filha, ela talvez me acolhesse como tal. No entanto, o que aconteceu foi o oposto. Ela me excluía de eventos familiares e me tratava como se eu não existisse, como se quisesse Caio só para ela. Era perturbador. Somos ambos filhos únicos, mas a diferença entre nós é que não fui criada como uma criança mimada. Já Caio é tratado como um menino que precisa de permissão da mãe para tudo. Meu sogro, por outro lado, apesar de não ser tão intenso, acaba permitindo e apoiando o comportamento tóxico da esposa. Quando nos casamos, achei que as coisas melhorariam, mas só pioraram. Regina passou a nos visitar todo fim de semana e até dormir em nossa casa. Tentei de tudo para me dar bem com ela, mas ela tornava isso extremamente difícil. Chegou a um ponto em que desisti de tentar. Algum tempo depois, comecei a me sentir mal constantemente, com enjoos frequentes. No começo, não dei muita atenção, pois sempre tive o estômago sensível. No entanto, minha mãe perguntou quando foi minha última menstruação, e isso me alertou. Fiz um teste de gravidez e, ao ver o resultado positivo, ao invés de felicidade, senti frustração e medo. A gravidez chegou em um momento complicado, já que eu e Caio não estávamos em uma boa fase. Conforme minha gravidez avançava, nossas brigas só pioravam. Os pais de Caio estavam cada vez mais presentes, e ele mal passava tempo comigo, pois estava sempre com a mãe. Em um certo momento, ele chegou a sugerir que os pais se mudassem para a nossa casa, já que o pai dele havia se aposentado. Obviamente, recusei a ideia, e isso gerou uma grande discussão. Ficamos sem nos falar por dias. Para dar um pouco de contexto, minha sogra nunca trabalhou e vivia pedindo dinheiro a Caio para manter seu estilo de vida luxuoso, algo que seu marido, com um emprego de salário médio, nunca conseguiu financiar por completo. No início, eu não me incomodava, pois achava que Caio apenas ajudava os pais. Mas depois descobri que ele estava enviando grandes somas de dinheiro para a mãe, sem qualquer justificativa. Isso chegou ao ponto de ele atrasar o pagamento da nossa hipoteca para enviar dinheiro a ela, mesmo sabendo que estávamos em um momento complicado no relacionamento. Apesar das dificuldades, sabia que precisava contar a ele a respeito da gravidez. Quando finalmente disse a Caio que estava grávida, ele reagiu com muita felicidade, o que me surpreendeu. Ele disse que estava ansioso para formar uma família, e ver essa alegria me deu uma pontinha de esperança de que nosso relacionamento pudesse melhorar. Os meses passaram, e quando cheguei ao 8º mês de gestação, notei que Caio agia de forma indiferente comigo em casa e evitava falar sobre o bebê. No entanto, ele fazia várias postagens nas redes sociais, exaltando o quanto estava animado para ser pai, o que me deixava confusa. Decidi ignorar e focar apenas na preparação para a chegada da nossa filha. Um dia, enquanto arrumava o berçário, minha sogra apareceu com um enorme sorriso e pediu que eu fosse até a cozinha, pois tinha um anúncio importante. Revirando os olhos, fui ver do que se tratava, imaginando que seria mais uma das ideias dela. Quando cheguei, Caio e o sogro já estavam sentados, e Regina anunciou que havia planejado uma viagem de fim de semana para todos nós. No começo, fiquei animada com a ideia da viagem.
Achei que seria uma boa oportunidade para relaxarmos juntos antes do nascimento do bebê, e talvez, até para nos reconectarmos como casal. Porém, minha alegria durou pouco. Logo em seguida, minha sogra anunciou que já havia reservado as passagens de avião para todos, ignorando completamente o fato de que, no final da gestação, eu não poderia viajar dessa forma. Naquele momento, senti um misto de decepção e frustração. Ainda assim, decidi não comentar nada, para evitar um conflito e não estragar o momento. Depois que os pais de Caio foram embora, ele continuou empolgado com a viagem, falando sem parar sobre como estava precisando desse tempo para relaxar. Mencionou que o trabalho estava particularmente estressante e que ele estava se esforçando para conseguir uma promoção. Fiquei surpresa e feliz ao vê-lo tão participativo, então, mais uma vez, preferi não dizer que eu não poderia voar. A animação dele era tão rara ultimamente que eu não quis ser responsável por apagá-la, mesmo que isso significasse ignorar minhas próprias necessidades e limitações naquele momento. No dia seguinte, almocei com minha melhor amiga, Joana, e contei sobre a viagem. Ela achou que eu estava sendo injusta comigo mesma por não ter contado a verdade a Caio sobre minha impossibilidade de viajar de avião. Sugeri a ela que poderíamos viajar de carro, mas Joana argumentou que isso seria ainda pior para mim, já que estou no final da gravidez. Ela ainda comentou que era estranho minha sogra ter planejado uma viagem tão longa sabendo da minha condição, mas eu preferi dar o benefício da dúvida, achando que talvez Regina estivesse tentando melhorar a relação entre nós antes do nascimento da neta. Eu expliquei para Joana que achava que minha sogra estava apenas tentando ser gentil e que talvez estivesse querendo garantir que ficássemos em bons termos antes do nascimento do bebê. Joana, no entanto, perguntou se minha sogra tinha me ajudado em algum momento com os preparativos para a chegada do bebê. Respondi que estávamos tentando resolver nossas diferenças e que eu não queria me prender à negatividade, embora, no fundo, soubesse que Regina pouco tinha feito até então para me apoiar. Alguns dias depois, fui com Caio a uma festa no trabalho dele. Lá, ele parecia outra pessoa, falava com todos sobre o quanto estava animado para ser pai. Até o chefe dele comentou comigo que Caio só falava no bebê e o quanto estava empolgado. Em vez de me sentir feliz com isso, senti uma pontada de tristeza e confusão, pois percebi que Caio só começou a mostrar entusiasmo depois que sua mãe mencionou a viagem. Quando voltamos para casa, resolvi falar sobre a viagem e disse a ele que não seria possível viajar por conta da minha gravidez. Caio reagiu de forma inesperada, acusando-me de ser egoísta e de querer estragar os planos. Perguntei a ele como isso poderia ser egoísmo, já que voar seria perigoso para mim nessa fase avançada da gestação. Sugeri que talvez minha sogra pudesse reorganizar a viagem para um local mais próximo, onde poderíamos ir de carro e evitar os riscos. Caio não aceitou a ideia e ficamos numa discussão acalorada. No fim, ele fez as malas e decidiu passar a noite na casa dos pais, deixando-me sozinha e questionando se eu realmente estava errada em tudo isso. Talvez eu devesse ter discutido a questão com ele desde o momento em que a minha sogra anunciou a surpresa, mas a ideia de criar outro conflito me fez recuar. Após uma semana de silêncio e tensão, algo parecia fora do lugar, e eu não conseguia tirar a sensação de que havia algo estranho acontecendo. Alguns dias depois, Caio finalmente voltou para casa e se desculpou, admitindo que havia exagerado. Disse que informou aos pais que não poderíamos viajar por causa da minha gravidez e que eles não demonstraram qualquer desapontamento. Senti um enorme alívio, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Em seguida, Caio se ofereceu para me ajudar a arrumar a mala para o hospital, já que minha data de parto estava próxima. Fiquei surpresa, mas feliz com essa atitude. Depois de prepararmos a mala, ele me levou para tomar sorvete, e tivemos uma tarde tranquila e agradável, quase como nos velhos tempos. Falamos sobre trabalho, e Caio comentou que estava muito próximo de conseguir a promoção que tanto queria. Ele também mencionou que todos no escritório estavam empolgados com a chegada do bebê e mal podiam esperar para conhecê-lo. No dia seguinte, minha sogra apareceu com uma grande quantidade de presentes para o bebê. Ela explicou que estava aguardando o momento certo para fazer essa surpresa e que, como o parto estava próximo, decidiu que essa era a hora ideal. Agradeci, e então ela pediu desculpas por não ter perguntado se eu estava em condições de viajar.
Disse que estava tão animada que acabou se esquecendo desses detalhes importantes. Respondi que tudo isso já era passado e que todos cometemos erros. Então, disse a ela que não se preocupasse mais com isso. Mais tarde, perguntei a Caio por que ele não tinha me contado que seus pais ainda iam fazer a viagem. Ele respondeu que achou que não era importante e que sua mãe só havia mencionado isso no dia anterior. Achei essa resposta suspeita, pois sei que ele e a mãe conversam todos os dias, e dificilmente algo assim passaria despercebido. Mas, resolvi não insistir. Só comentei com minha mãe enquanto ela me ajudava a organizar as roupas do bebê. Ela disse que talvez os pais dele estivessem tentando nos dar espaço agora que estávamos esperando um filho. Fiquei refletindo sobre isso e me perguntando: o que vocês achariam se seu parceiro e sua sogra começassem a agir de forma tão estranha de uma hora para outra? Será que não era curioso que minha sogra só tivesse contado sobre a viagem a Caio recentemente? Oi, pessoal. Já se passou uma semana, e agora estou horrorizada com tudo o que aconteceu. Nunca, em 1.000.000 de anos, pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Ontem, Caio me informou que teríamos que levar seus pais ao aeroporto, pois eles não queriam deixar o carro lá e pagar a taxa de estacionamento. Concordei, mas perguntei se ele estava bem com o fato de não irmos junto na viagem. Para minha surpresa, ele reagiu de forma explosiva, gritando que não tinha escolha a não ser aceitar. Achei a reação dele exagerada, mas pensei que talvez ele estivesse chateado por não poder passar esse tempo com os pais antes do nascimento do bebê. Mais tarde, ele se desculpou, dizendo que estava apenas estressado com o trabalho. Para tentar relaxá-lo, marquei uma massagem em um spa local como uma surpresa. Achei que ele merecia um momento de descanso. Na manhã seguinte, ao acordar, percebi que Caio já estava de pé e parecia agir de maneira estranha. Nós nos arrumamos e seguimos para buscar os pais dele para levá-los ao aeroporto. Durante todo o trajeto, o silêncio dentro do carro era pesado e constrangedor, o que me fez sentir uma culpa inesperada, como se eu estivesse atrapalhando a viagem deles. Mesmo sabendo que eu não era responsável por aquela situação, o clima tenso me incomodava. Enquanto estávamos a caminho, comecei a sentir cólicas extremamente desconfortáveis. Ao chegarmos ao aeroporto, Caio saiu do carro para ajudar seus pais com as malas. Nesse momento, senti uma dor muito forte, e logo percebi que minha bolsa havia estourado. A água escorria, e o pânico tomou conta de mim. Gritei por Caio, mas ele não respondeu. A dor só aumentava, e eu o chamei novamente, tentando desesperadamente que ele me ajudasse. Quando finalmente olhei ao redor, vi uma cena que nunca imaginaria. Os pais dele já haviam entrado no aeroporto, e Caio estava parado do lado de fora do carro, segurando uma mala. Confusa e assustada, perguntei o que estava acontecendo. Foi então que ele, com uma frieza chocante, disse que iria viajar com os pais. O choque e a dor me paralisaram, e eu mal conseguia raciocinar. Mesmo assim, juntei o pouco de força que me restava e gritei que estava em trabalho de parto e precisava ir ao hospital. Ele apenas riu e disse que eu poderia ir sozinha, virando-se em seguida e me deixando ali, no meio da dor e do desespero. Naquele momento, meu coração se partiu em milhões de pedaços. Não conseguia acreditar que o homem com quem eu me casei me abandonaria em um momento tão crítico para viajar com os pais. Sem muito tempo para me lamentar, chamei uma ambulância e liguei para minha mãe, pedindo que me encontrasse no hospital. Algumas pessoas que passavam perceberam meu estado e vieram me ajudar. Uma delas se ofereceu para me levar ao hospital, pois a ambulância ainda demoraria para chegar. Entrei no carro, tentando me manter calma enquanto a dor aumentava a cada segundo. Dei à luz uma linda menina, a Marie, e minha mãe e minha melhor amiga estavam ao meu lado durante o parto. Caio realmente escolheu continuar a viagem com os pais, e cerca de 8 horas após o nascimento de Marie, ele começou a ligar insistentemente para meu celular. Eu estava tão exausta e enojada com ele e com suas atitudes que sequer pensei em atender suas ligações. Mesmo vendo que eu não respondia, ele continuou ligando insistentemente. Quando percebeu que eu realmente não atenderia, começou a ligar para minha mãe e para Joana, minha melhor amiga, mas elas também o ignoraram.
Ele ficou tão desesperado que chegou ao ponto de pedir ao meu chefe para entrar em contato comigo. Até hoje, me pergunto o que ele deve ter dito para tentar justificar uma atitude tão cruel. Após 24 horas, a Maria e eu recebemos alta, e ao chegar em casa, não havia sinal de Caio. Minha mãe se mudou temporariamente para minha casa para me ajudar com o bebê, e com o auxílio do meu advogado, trocamos as fechaduras e conseguimos uma ordem de restrição emergencial. Foi necessário muito esforço e algumas concessões legais para que a ordem fosse aprovada, pois era uma questão pessoal, sem envolvimento de ameaças físicas. No entanto, fiquei aliviada ao saber que Caio estava legalmente impedido de se aproximar de mim e de Amari. Mesmo assim, Caio continuou tentando entrar em contato para ver a filha, mas eu o ignorei completamente. Estava determinada a encontrar uma maneira de fazê-lo entender o impacto das suas ações e fazê-lo pagar pelo que fez comigo e com Amari. Em um desses dias, enquanto organizava nosso quarto, me deparei com o diário de Caio, guardado bem no fundo do guarda-roupa. Ele sempre teve o hábito de manter um diário, mas nunca imaginei que estivesse escondido assim. Abri o diário e comecei a ler. Fiquei completamente chocada com o que descobri. Minha raiva foi aumentando a cada página. Ali, estava claro que Caio havia planejado viajar com os pais desde o início. Ele queria ficar o mais longe possível de mim durante o parto, pois sua mãe o havia convencido de que eu estava o traindo e que o bebê provavelmente não era dele. Tudo fazia sentido agora. A mudança de comportamento de Caio em relação à gravidez, as atitudes frias. Sua mãe tinha plantado dúvidas e desconfiança em sua cabeça. Eu não conseguia entender como Caio poderia ter acreditado nessas mentiras, especialmente em um momento tão importante para nós. Eu me perguntava que tipo de prova minha sogra poderia ter mostrado a Caio para apoiar essas mentiras terríveis. Quando mostrei o diário dele para minha mãe, ela não parecia surpresa. Ela apenas disse que Caio sempre foi um menino da mamãe e que ele acreditaria em qualquer coisa que ela dissesse, mesmo que fosse sem fundamento. Fiquei furiosa. Aquela mulher manipuladora e cruel tinha arruinado meu casamento, e pior, destruído minha família sem qualquer sinal de remorso. Será que eu deveria tentar perdoar e voltar para Caio, ou devo seguir com o divórcio? Algumas semanas se passaram desde que encontrei o diário de Caio, e ele tem enchido meu telefone com ligações e mensagens, exigindo ver a Mari. Chegou ao ponto de ele ameaçar me levar ao tribunal, o que me fez rir pela ironia da situação. Em um desses dias, enquanto eu estava trabalhando, minha mãe entrou no meu escritório e me mostrou algo surpreendente. Caio havia feito uma postagem sobre o nascimento de Amari, agindo como se estivesse ao meu lado durante o parto. Li os comentários, onde todos o parabenizavam, e até seu chefe havia comentado a publicação. Foi nesse momento que decidi que ele precisava enfrentar as consequências das próprias ações. Comentei no post dele, chamando-o de mentiroso, e em seguida postei fotos de minha mãe, Joana e eu no hospital, deixando claro que ele não esteve presente. Também incluí fotos das páginas do diário onde ele admitia que preferiu viajar com os pais a ficar comigo no momento mais importante. Não vou mentir, expus tudo. As pessoas ficaram chocadas e começaram a questionar se eu estava falando a verdade. Minha sogra logo apareceu nos comentários, tentando defender Caio e me insultando. Não hesitei em responder, revelando como ela tinha manipulado a situação e destruído meu casamento e minha família. Os comentários só aumentaram, com muitas pessoas insultando Caio e chamando-o de vários nomes. Admito, ver isso me trouxe um pouco de alívio. Algumas horas depois, ouvi uma batida forte na porta. Minha mãe foi atender, e para minha surpresa, Caio entrou com toda a praga da família junto. Eles se aproximaram com olhares hostis, e Caio imediatamente começou a gritar comigo, perguntando se eu estava satisfeita por ter arruinado sua carreira e sua reputação. Acusou-me de ter destruído sua chance de promoção e me chamou de egoísta e cruel. Firme, olhei para ele e respondi que o que ele estava passando era simplesmente o karma pelo que fez, me abandonando enquanto eu estava em trabalho de parto. Minha sogra me interrompeu e disse, sem rodeios, que nunca gostou de mim e que eu jamais seria boa o suficiente para o filho dela. Enquanto isso, meu sogro permaneceu em um silêncio incômodo, claramente abalado. Percebendo sua expressão de culpa,
perguntei se ele havia participado desse plano maligno. Foi então que ele desabou em lágrimas e admitiu que nunca quis fazer parte das mentiras da minha sogra. Minha sogra começou a gritar com ele, mandando-o se calar, mas ele se manteve firme e disse, exausto, que estava cansado de suas manipulações e atitudes maldosas. Ele revelou que, por causa dela, perdeu o nascimento da própria neta e que se arrependia de ter deixado que ela interferisse. Em seguida, ele expôs que toda a situação foi planejada por ela, que havia mentido para Caio sobre eu ter um caso apenas para nos separar. Caio olhou para a mãe com uma expressão de pura raiva e incredulidade, sem acreditar que ela poderia ter sido tão cruel. Ele começou a confrontá-la, mas o pai conseguiu detê-lo e pediu para que ele se acalmasse. Nesse momento, a Marie começou a chorar, e minha mãe foi ver como ela estava. Aproveitei a situação para pedir que todos saíssem da minha casa. Minha sogra, no entanto, se recusou, dizendo que não sairia de jeito nenhum e que, se eu quisesse, teria que arrastá-la para fora. Sem hesitar, liguei para a segurança do condomínio. Em poucos minutos, os seguranças chegaram e perguntaram qual era o problema. Expliquei a situação e mostrei a ordem de restrição que tinha contra ela. Quando os seguranças estavam prestes a escoltá-los para fora, minha sogra ainda tentou se esquivar, mas foi contida. Depois que finalmente saíram, acessei minhas redes sociais e vi que os colegas de Caio estavam comentando sobre o comportamento dele, chamando-o de fraude e criticando suas atitudes. Também vi que várias pessoas estavam deixando comentários bastante desagradáveis para Caio, e comecei a sentir uma leve culpa. Será que eu deveria lidar com essa situação de outra forma? Poderia ter feito as coisas de maneira diferente? Alguns meses depois, posso dizer que, finalmente, as coisas estão quase voltando ao normal. A instabilidade emocional deu lugar a uma sensação de equilíbrio, e sinto que a vida está voltando aos trilhos. A Marie cresceu bastante e é uma bebê feliz. Ela passa o segundo e o quarto final de semana de cada mês com o pai, e embora a convivência parental ainda seja um pouco complicada, espero que, com o tempo, cheguemos a um acordo pacífico. Algumas pessoas me criticam por permitir que Caio fique com nossa filha depois de tudo que ele fez, mas acredito que é importante para a Marie manter contato com o pai. Apesar das nossas diferenças, ela não tem culpa do que aconteceu entre nós, e quero que ela tenha a oportunidade de construir uma relação saudável com ele. Caio e eu estamos no processo de divórcio. Apesar das tentativas dele de me convencer a salvar o casamento, já decidi que não há mais volta. Depois de tudo, especialmente por ele ter me deixado para viajar com os pais enquanto eu estava em trabalho de parto, percebi que o amor que eu sentia por ele simplesmente desapareceu. Nenhuma mulher deveria passar por algo tão cruel. Atualmente, estou na casa onde morávamos, e minha mãe se mudou para cá comigo para me ajudar. Caio encontrou um apartamento próximo, o que facilita um pouco as visitas a Marie. Ele acabou não conseguindo a promoção que tanto queria e, na verdade, foi demitido. Aparentemente, ninguém quer trabalhar com ele, e seu chefe também não aprovou suas atitudes. No entanto, Caio conseguiu outro emprego em uma pequena empresa, o que, no fim das contas, era melhor do que nada. Também fiquei sabendo que os pais dele estavam se divorciando. Meu ex-sogro veio visitar a Marie e acabou me contando que não suportava mais viver com alguém tão cruel e vil. Ele até se desculpou comigo por tudo o que aconteceu. Admito que ele parecia bem mais feliz sem ela, embora eu não possa dizer o mesmo sobre minha ex-sogra. Depois de todo aquele incidente, ela fez as malas e se mudou para outro estado. Caio e o pai dele decidiram cortar qualquer tipo de comunicação com ela, deixando claro que ela não teria ninguém para apoiá-la. Eu mesma deixei claro que não queria contato algum com ela e que ela jamais veria a Marie. Afinal, por que eu permitiria que meu filho ficasse perto de alguém que, intencionalmente, destruiu meu casamento e minha família, sem nenhum arrependimento? É triste que Caio tenha perdido tanto por causa das atitudes da mãe, mas ele é um homem adulto e poderia ter tomado decisões melhores. Em vez disso, escolheu seguir o caminho errado. Às vezes, até sinto um pouco de pena por ter impactado sua carreira, mas será que realmente deveria me sentir culpada? Sinceramente, não sei. O que você teria feito no meu lugar? Bem,
respondendo à sua pergunta. Na minha opinião, você fez o mais sensato. Seu marido realmente agiu de forma errada. Se ele tinha dúvidas sobre sua lealdade, deveria ter conversado com você antes de tomar uma decisão tão drástica. Confiar cegamente nas palavras da mãe, sem sequer confirmar a verdade, foi uma escolha imatura, e no mínimo, irresponsável. O sogro também errou, ainda que agora esteja arrependido. Ele permitiu que a esposa manipulasse a situação e causasse um grande estrago na vida de todos, inclusive na relação com a neta. O arrependimento é importante, mas ele deveria ter agido antes de deixar as coisas chegarem a esse ponto. E sobre sua sogra, bom, nem compensa se aprofundar. Ficar longe de uma pessoa tão tóxica é o melhor que você pode fazer. Foque em seguir em frente e construir uma vida tranquila para você e sua filha. E você, o que teria feito no lugar da autora da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!